Olá pessoal, meu nome é Serginaldo, estou aqui para apresentar um seminário junto com o Jefferson e Orlando, da disciplina de Teoria da Computação, do nosso professor e amigo Michael Everton, sobre o tema de problema da decisão de Hilbert. Na teoria da computabilidade e na teoria da complexibilidade computacional, um problema de decisão é uma questão sobre um sistema formal com uma resposta do tipo sim ou não. Por exemplo, o problema: dado dois números x e y é divisível por x, é um problema de decisão. Ou ainda, dado um número inteiro x é um número primo, a resposta para cada problema pode ser sim ou não, e dependendo dos valores que as variáveis assumem em cada instância do problema. Para a seguinte instância do segundo problema, 7 é um número primo, a resposta é sim. Já para a instância 8 é um número primo, a resposta é não. Um problema de decisão também pode ser formalizado como um problema de verificar se uma determinada cadeia de caracteres pertence a não ou não a um conjunto de cadeias de caracteres, também chamado de linguagem formal. O conjunto contém exatamente as cadeias para os quais a resposta à pergunta é sim. Voltando ao exemplo dos números primos proposto anteriormente, pode-se vê-los também como uma linguagem de todas as cadeias no alfabeto: 0, 1, 2, 9, tal que o inteiro correspondente à cadeia é um número primo. Problemas de decisão estão intimamente ligados com um problema de função, que pode ter respostas mais complexas do que um simples sim ou não. Um típico problema de função é dado dois números x e y, para qual x temos que y é divisível por x. Esse tipo de problema está relacionado também com um problema de otimização, os quais se preocupam em achar a melhor solução para um problema particular. Métodos usados para resolver problemas de decisão são chamados de procedimento ou algoritmo. Um algoritmo para o problema anterior explica em quais situações y é divisível por x, dado x e y. Um problema de decisão que pode ser resolvido por um algoritmo é chamado de problema de decisão decisível. O campo da complexibilidade computacional classifica problemas de decisão decisíveis pelo grau de dificuldade em revê-los. Dificuldade. Nesse sentido, é descrito em termos de esforço computacional necessário para um algoritmo mais eficiente para um determinado problema. O campo da teoria da recursão, entretanto, classifica problemas através do grau da insolubilidade da teoria da computação e da complexibilidade computacional, no inglês Turing Degree, a qual é uma medida da não computabilidade inerente a cada solução. Pesquisa na área da teoria da computação tem focado principalmente nos problemas de decisão. Bom, dando continuidade ao nosso trabalho sobre o problema da decisão de Hilbert, meu nome é Jefferson e eu vou falar um pouco sobre a definição. Os problemas de decisão são problemas de determinar se um determinado elemento de algum universo pertence ou não a um determinado conjunto, ou, equivalentemente, se satisfaz uma determinada propriedade. Se existir um algoritmo que receba como entrada um elemento x e retorne como saída sim, caso x pertence ao conjunto A ou não, caso contrário, então disse que o problema da decisão para o conjunto A é decisível. Do caso contrário, se não existir um algoritmo capaz de fazer essa avaliação, então disse que o problema de decisão para o conjunto A é indecisível. Tradicionalmente, é comum definir-se o problema de decisão em termos do conjunto de entradas para as quais os problemas retornam sim. Neste sentido, um problema de decisão é equivalente a uma linguagem formal. Formalmente, tem-se ainda que um problema de decisão é um subconjunto A dos números naturais, usando a enumeração
de Golden, e é possível estudar os outros conjuntos como as linguagens formais. O problema informal é decidir quando um dado número está em um determinado conjunto. Um problema de decisão é chamado de decidível ou efetivamente solúvel. Se A é um conjunto recursivo, um problema é chamado parcialmente decidível, semidecidível, solúvel ou provável. Se A é um subconjunto recursivamente enumerável, do contrário, o problema é chamado de indecidível. Exemplos. Um exemplo clássico de problema de decisão é um conjunto dos números primos, e é possível decidir efetivamente se o número natural é primo, testando cada possível fator não trivial. Embora métodos muito eficientes para testar a primalidade de um número seja conhecido, a existência de qualquer método é suficiente para estabelecer a decibilidade. Problemas de decisão são indecidíveis. Importantes inclui o problema da parada. Na teoria da complexabilidade computacional, problemas de decisão que são completos são usados para caracterizar a complexabilidade de classes de um problema de decisão. Exemplos importantes incluem o problema de satisfabilidade booleana e suas diversas variantes, juntos com os problemas da alcançabilidade indireta e o problema da alcançabilidade direta. Bem, pessoal, meu nome é Orlando, eu vou dar continuidade no nosso trabalho falando sobre a história da decisão de Hilbert, o problema de Hilbert. O Entscheidungsproblem, termo alemão para o problema de decisão, é atribuído a David Hilbert. Na conferência de 1928, Hilbert fez questões bastante precisas. Primeiro era a matemática completa, segundo era a matemática consistente e por terceiro era a matemática decisiva. Com isto ele quis dizer, existia um método definitivo que poderia, em princípio, ser aplicado a qualquer acessão e que garantiria a produção correta da decisão nos casos em que a acessão for verdadeira. Hilbert acreditava que em matemática não há ignorabimus, que no latim significa nós não sabemos e não saberemos. Um problema de função consiste de uma função parcial f. O problema informal é computar os valores de f para as entradas definidas. Cada problema de função pode ser transformado em um problema de decisão. O problema de decisão é apenas o grafo da função associada. O grafo da função f é o conjunto de pares x e y, tais que f de x é igual a y. Se esse problema de decisão é efetivamente solúvel, então o problema de função também o será. Essa redução não diz respeito à complexidade computacional, no entanto. Por exemplo, é possível que o grafo de uma função seja decisível em tempo polinomial, no caso em que a complexidade algorítmica é computada com uma função do par, x e y. Quando a função não é computável em tempo polinomial, no caso em que a complexidade algorítmica é computada como uma função de x apenas, a função f de x é igual a 2x, tem essa propriedade. Cada problema de decisão pode ser convertido em um problema de função de computar a função característica do conjunto associado ao problema de decisão. Se essa função é computável, então o problema de decisão associável é decidível. Entretanto, essa redução é mais liberal que a redução padrão utilizada em complexidade computacional. Por exemplo, a complexidade das funções características de um problema NP completo e seu complemento CoNP completo é exatamente a mesma, embora o problema da decisão subjacente
pode não ser considerado equivalente em alguns modelos típicos da computação. Nós agora vamos dar um exemplo de um curto vídeo sobre um dos problemas da decisão de Hilbert, conhecido como Hotel de Hilbert. Hotel Hilbert, o único hotel infinito do mundo. Bom dia. Bom dia. Eu preciso para hoje de um quarto para uma pessoa. Você tem algum disponível? Senhora, o hotel está lotado, mas como nós temos infinitos quartos, sempre é possível liberar uma vaga. Ah, que sorte a minha encontrar um hotel com infinitos quartos. Muito obrigada. Em alguns minutinhos estarei aí. Atenção, senhores hóspedes do Hotel Hilbert. Peço que todos se desloquem do quarto em que estão hospedados para o quarto seguinte. O hóspede do quarto número 1 deve se mudar para o quarto número 2. O hóspede do quarto 2 se muda para o quarto 3. O que está no quarto 3 deve se dirigir para o quarto de número 4. E assim por diante, de forma que fique vago somente o quarto de número 1. Pois não? Bom dia. Bom dia. Eu liguei agora há pouco e me disseram que eu poderia vir, que tem um quarto para mim. Ah, pois não, já está disponível. É o quarto de número 1. Aqui está a chave. Muito obrigada. Hotel Hilbert, o único hotel infinito do mundo. Bom dia. Bom dia. Eu sou agente de viagens da Infinitur e eu estou precisando acomodar os meus clientes hoje em um hotel, só que eu tenho um pequeno problema. Eles estão em um ônibus com infinitos passageiros. Vocês têm aí infinitas vagas disponíveis? O hotel está lotado, mas nós podemos dar um jeito. A senhora aguarda na linha um minutinho? Atenção, hóspedes do Hotel Hilbert. Pedimos a gentileza de trocarem de quarto novamente. Desta vez, cada hóspede vai para o quarto cujo número é o dobro do número do quarto em que está agora. O hóspede do quarto 1 vai para o quarto 2. O do quarto 2 vai para o quarto de número 4. O hóspede do quarto 3 deve se deslocar para o quarto 6, e assim por diante. Pronto, senhora. Seus clientes serão alocados nos quartos de números ímpares, que ficaram todos vagos. Desculpe, mas eu não entendi. Como é que o senhor conseguiu liberar tantos quartos assim tão rapidamente, já que o hotel estava lotado? Ah, mas o Hotel Hilbert tem uma grande vantagem. Temos infinitos quartos. Para atender o seu pedido, eu acomodei os hóspedes nos quartos de números pares. Assim, todos os infinitos quartos de números ímpares ficaram livres para receber seus infinitos passageiros. Que interessante! Mas quem teve a ideia de criar um hotel assim? Ah, essa ideia foi do grande matemático alemão David Hilbert. David Hilbert nasceu em 1862 na Alemanha. Ele foi considerado um dos maiores matemáticos do século XX. Uma das questões que mais intrigava Hilbert era o conceito de infinito, que ainda não estava bem definido. Foi na tentativa de aprofundar o questionamento sobre esse conceito que ele desenvolveu um paradoxo conhecido como Hotel de Hilbert, onde vários conjuntos infinitos cabem dentro de um mesmo conjunto infinito. Muito interessante! Isso quer dizer, então, que o senhor conseguiria liberar mais infinitos quartos se fosse preciso? Conseguiria sim, com certeza. Por quê? A senhora precisa de mais quartos para seus hóspedes? Pois é. Acabou de chegar mais um pedido de hospedagem de clientes que estão numa outra excursão. Só que dessa vez são infinitos ônibus com infinitos passageiros em cada ônibus. Ah, mas é para já. Aguarde na linha só mais um instantinho, por favor, senhora. Atenção, senhores hóspedes. Pedimos a gentileza de trocarem novamente de quarto. Cada hóspede deve se dirigir ao quarto cujo número seja o resultado de 2 elevado ao número do quarto em que está agora. Então,
Quem está no quarto de número 1 irá para o quarto de número 2, que é o resultado de 2 elevado a 1. Já quem está no quarto de número 2 deve se dirigir para o quarto 4, que é o resultado de 2 elevado ao quadrado, e assim por diante. Ai, que alívio! Ai, se não fosse o seu hotel, não sei o que seria da nossa agência. Muito obrigada. Mas me diga uma coisa. Como vamos alocar os infinitos passageiros de cada um dos infinitos ônibus? Vamos fazer o seguinte. Os passageiros do primeiro ônibus devem se dirigir para o quarto cujo número seja o resultado de 3 elevado ao número de seu assento no ônibus. Então, o passageiro do primeiro ônibus que estiver no banco de número 1 vai para o quarto de número 3. Já quem estiver na poltrona 2 vai para o quarto de número 9. Quem estiver na poltrona 3 vai para o quarto 27. E assim por diante. E os próximos ônibus deverão continuar seguindo a sequência dos números primos. Número primo é um número inteiro positivo diferente de 1, que tem somente 2 divisores positivos. Ele mesmo e o número 1, não é? Isso mesmo! Os passageiros do segundo ônibus serão acomodados nos quartos cujos números sejam o resultado de 5 elevado ao número de seu assento no ônibus. Já os do terceiro ônibus devem ir para os quartos de números que sejam o resultado de 7 elevado ao número de seus assentos no ônibus. Para os próximos ônibus, vamos usar as potências de 11, de 13 e assim por diante. Para cada ônibus, um número primo. E se coincidirem 2 passageiros no mesmo quarto? Mas isso nunca vai acontecer. Vou te mostrar que não tem como 2 passageiros irem para um mesmo quarto. Por exemplo, vamos considerar os passageiros dos 2 primeiros ônibus. O passageiro de uma poltrona qualquer do primeiro ônibus irá para um quarto, da forma 3 elevado a n. Do mesmo modo, o passageiro de uma poltrona qualquer do segundo ônibus irá para um quarto, da forma 5 elevado a m. Suponhamos que eles pudessem ficar no mesmo quarto. Isso implicaria que 3 elevado a n é igual a 5 elevado a m. Como 3 elevado a n é divisível por 3, então 5 elevado a m também seria divisível por 3. Isso significaria que 5 é divisível por 3, o que é uma contradição. E isso vale para quaisquer 2 primos diferentes. Puxa, mas se chegarem outros hóspedes, como é que você vai fazer para acomodá-los? Com essa reacomodação dos hóspedes, ainda teremos infinitos quartos vagos, sem ter que fazer mais nenhuma mudança por hora. Veja só, se você pegar um quarto cujo número é potência de um único número primo, p elevado a n, esse quarto estará ocupado pelo passageiro da poltrona n do ônibus referente ao primo p. Então, os quartos ocupados até agora são todos da forma p elevado a n. Para qualquer p, número primo, e para qualquer n, número natural, os quartos disponíveis, por sua vez, são somente aqueles de número divisível por mais de um número primo. Ah, entendi. Por exemplo, o quarto de número 6, que é divisível por 2 e por 3, está vago. Isso mesmo. Olha, se for preciso, podemos ainda acomodar infinitos hóspedes sem nem sequer ter que trocar ninguém de quarto. Aqui no Hotel Hilbert, sempre cabe mais um.